Olá amigos, paz a todos. Vamos para mais um vídeo. Eu sou o Carlinhos. Antes de começarmos, já vou pedir para você não esquecer, faz a sua inscrição, ativa o sininho e se você quiser deixe o seu like ou seu dislike conforme você goste do conteúdo do vídeo ou não, beleza? Hoje nós vamos estar contando um pouquinho da história da minha vida, juntamente com a história do nosso país, e eu vou estar aí dizendo um pouquinho sobre a minha forma de pensar durante muito tempo da minha vida e, consequentemente, o que me levou a mudar a minha forma de pensar. Antes disso, quero trazer a palavra que acredito muito que ela contribuiu com isso. Essa palavra está em Romanos 12:2 e ela nos diz: não vos conformeis com este mundo, ou em outras traduções, com este século, mas transformai-vos na renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, vamos para a vinheta. Década de 80, o Brasil ainda estava sob intervenção militar. O presidente da República era João Batista Figueiredo, que governou de 79 a 85, o último militar a governar o Brasil. E o Brasil vivia um período de desaceleração econômica e autoinflacionária, porém ainda havia emprego no país e desenvolvimento econômico. Mas havia também o início das campanhas das diretas já, que foi iniciada aí por a classe política e pela classe estudantil. A classe política foram aqueles que foram anistiados durante o período militar pela Contra-Revolução. E em 1985 nós tivemos a eleição do então presidente Tancredo Neves com o Sr. Paulo Maluf. Tancredo venceu, porém ele não tomou posse. No dia 14 de 3 de 85, Tancredo, na véspera de assumir a presidência, tem uma complicação intestinal, é internado às pressas, mas com várias complicações veio a falecer no dia 21 de abril de 1985. E aí assume o seu vice, o José Sarney. Sarney assume, e a partir desse momento iniciamos aí um período de várias turbulências, de várias situações complicadas na área econômica, alta de inflação. O Brasil tinha várias questões aí econômicas, tivemos que trocar a moeda. O salário real da época era de 804 cruzados. O dólar custava 67 cruzados. E aí o Sarney lança vários pacotes econômicos: plano cruzado 1, plano cruzado 2, plano cruzado novo. E aí foram inúmeras turbulências até que segue o final do seu mandato, e nós temos aí várias situações econômicas bem complicadas, né? Mas aí o Sarney ele não consegue manter a estabilidade econômica do país, e temos aí a campanha eleitoral de 89 disputada pelo Luiz Inácio e pelo Collor, né? O Collor de Mello era o caçador de marajás e disputava com o líder dos metalúrgicos. O Collor venceu, porém Collor também, com várias questões econômicas, ele cassou as poupanças. Isso trouxe insatisfação popular, teve várias crises de corrupção no seu governo, até que ele sofre o impeachment
e a partir daí assume então o senhor Itamar Franco, né, o seu ministro da Fazenda, FHC, que lança o Plano Real como um trampolim para que ele pudesse disputar a eleição de 94 e ser eleito presidente da República. E aí ele, posteriormente, já como presidente, disputa a sua reeleição usando a máquina pública a seu favor e é novamente eleito presidente. Em 2002, Lula volta a disputar novamente com o candidato José Serra, o candidato indicado pela FHC, e Lula vence em 2002 e a partir daí começa a era PT com Lula na presidência. Lula foi eleito por 52 milhões de votos. Lula, novo presidente do Brasil. Bem, nós assistimos aí esse vídeo, né, contando um pouquinho a história, e eu vivi todo esse período acompanhando já isso tudo pela TV, pelos telejornais. Então, assim, desde muito novo eu sempre fui muito ligado a isso e eu sempre acompanhei isso muito de perto. Dentro desse conteúdo, a minha formação ela foi baseada em acreditar na ideia, né, que nos era apresentada através dos partidos políticos. Uma grande questão que deve ser levada em consideração é que até algum período nós não tínhamos muita noção do que era o comunismo nem o socialismo, porque isso não era falado, não era apresentado para nós dessa forma, né? E nós tínhamos as referências por pessoas, né? Pessoas como Lula, que foi um grande líder, um movimento, né, sindical da década de 70. E tivemos depois aí o movimento das diretas, a anistia daqueles que foram perseguidos durante o período militar. Quando eles voltaram, eles iniciaram o período das campanhas de direta já, que era a campanha que pedia para que os votos fossem diretos, né? E mediante a tudo isso, eu na escola já estava sendo ali, de certa forma, doutrinado para esse tipo de pensamento, porque os nossos professores já tinham a questão ideológica para trazer para conteúdo para a sala de aula. Então nós já tínhamos toda uma iniciação para que nós engajássemos com o pensamento, né, de um socialismo para um comunismo. Isso já, né, entre os anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90. E daí por diante, né, a gente foi acompanhando tudo isso. Então veio as eleições de 98, depois de 2002. E em 2002 eu já tinha o meu título de eleitor, eu já votava. E aí, a partir dali eu votei no Lula para a presidência da República. E confesso que, né, naquele momento até então havia muita expectativa dentro do governo do Lula no Brasil. Mas nós não tínhamos a menor, né, chance de saber tudo que se passava, porque eram anos que nós não tínhamos tanta informação. A única informação que nós tínhamos vinha através da mídia, né, dos grandes canais de mídia que eram o Jornal Nacional, a Folha de São Paulo. Eu fui assinante da Folha, fui assinante do Estadão, né, e era a forma pelo que nós tínhamos de acompanhar todas as informações que circulavam pelo país e no mundo. E, né, até que começou a questão dos escândalos.
Só que entre meio aí esse período, eu estava envolvido com a política no município de Guarulhos, né, onde moro já há mais de 35 anos, e eu tinha sido eleito para um conselho de merenda escolar, alimentação escolar, o CAI do município. E ali eu comecei a conhecer, né, figuras importantes. Nesse período era o PT que governava o município, o prefeito era o Eloy Pietá, né? E passei a conhecer a secretária de Educação. Lá eu me envolvi com uma pessoa chamada Jaqueline, né? Envolvimento político. Ela pegou o meu contato, me ligou e pediu para que eu ajudasse ela durante a campanha de vereador para as próximas eleições. E eu me engajei na campanha dela. E nesse engajamento eu dei uma boa contribuição, ajudei a fazer o logo, ajudei a fazer o jingle de campanha dela. E além de contribuir também, né, com o engajamento tete a tete ali com o eleitor, fazendo divulgação, levando ela para reuniões aqui na região dos Pimentas. Então, né, eu estava realmente muito envolvido e possivelmente teria me envolvido mais se ela tivesse ganho, mas Deus não quis que ela ganhasse e para mim foi muito melhor, porque eu acabei depois me afastando. E aí, depois de tudo isso, começaram a vir inúmeras decepções, tanto na prefeitura, né, do município, como também na esfera federal, com os escândalos de corrupção que ocorreram a partir do Mensalão, depois do Petrolão e tantos outros que vieram, né, quando começou a cair José Dirceu e todos os outros nomes do PT que nós conhecemos aí. O José Dirceu, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente durante o período de campanha do partido, quando ele esteve em Guarulhos um momento e ele veio num evento do partido onde nós estávamos e, né, nesse momento eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Porém, é claro que, né, tudo isso depois acabou caindo por terra, porque depois descobrimos como que era toda a situação política do Brasil e quem realmente eram cada uma dessas pessoas. Mas enfim, o que realmente me fez mudar, né, essa postura, por que eu mudei de lado, né? E eu acredito que é justamente essa a convicção que deve entrar para nós. Eu me converti ao cristianismo em 2005. E em 2005 eu comecei, né, a caminhar dentro do Evangelho, na palavra. Mas ainda havia em mim a questão da política muito forte ainda. No entanto, o que me fez abrir os olhos foi a própria palavra do Senhor com relação a assuntos que eram abordados, né, pelo governo do PT, aos quais eu tinha uma visão totalmente contra, né? Mas eu já era contra antes, porém, quando eu me converti, isso ficou mais latente, como por exemplo a questão do aborto, né? Que para mim naquela época eu já não concordava, mas depois isso começou a fazer mais sentido. É a questão das drogas, da liberação das drogas, assim também como a questão da ideologia de gênero. Então, quando essas pautas começaram a fazer parte da agenda, né, do partido, eu realmente vi que aquilo estava totalmente contra as coisas que eu acreditava. E aí eu comecei realmente a me posicionar totalmente contrário.
né? Havia uma imensa insatisfação com o cenário político que nós estávamos vivendo. Aí posteriormente vem o governo Dilma, né, já um governo totalmente desestruturado, com todas as questões de corrupção que prosseguiram durante o governo da Dilma, mas com uma questão muito maior, porque já havia um descontentamento muito maior do povo com relação à política adotada pelo PT, e né, até que estouraram todas aquelas manifestações de 2013. Obviamente que ali eu já estava totalmente contra, né, contra a visão e a ideologia que era adotada. E chegamos aí depois, 2016, né, quando ela foi impeachmentada, e vem o governo do Michel Temer, e posteriormente, né, as eleições de 2018, quando realmente eu me posicionei, né, como um conservador. Eu acredito que o termo apropriado, né, mais correto seria esse, ser um conservador, né? Uma pessoa que tem uma visão conservadora. Bem, e aí quando você define realmente qual que é essa visão conservadora, você se depara com um país que não existe representatividade conservadora, né? Você tem um establishment totalmente de viés esquerda. Você tem todos os partidos de esquerda. O partido que você entendia que era um partido de direita é um partido de esquerda. E como também você percebe que toda a mídia, toda a cultura brasileira é uma cultura de esquerda. Então você não vê representação em forma alguma. Você tem toda a programação cultural voltada para uma visão de esquerda, uma visão progressiva que traz temas da agenda de esquerda. E aí você fala assim, alguma coisa tem que ser feita para mudar, alguma coisa tem que quebrar com essa onda, né, no país. E você percebe que não tinha nada que, né, fosse diferente até a eleição de 2018, quando você vê um candidato que, embora fosse alguém que, né, tivesse algumas controvérsias, de uma forma rude muitas vezes, com uma forma de falar que para essa geração mais nova é algo que não se aceita, porque a geração passada, a minha geração, estava acostumada com essa forma de falar, que uma forma mais dura, um discurso mais direto, que o politicamente correto quebrou isso, né? Tirou isso dessa geração agora. Mas para nós que somos antigos, os nossos pais eram assim, falavam assim, eles eram duros e diretos nas suas formas de se posicionarem. Nos nossos professores, eles eram duros e diretos na sua forma de se posicionarem. Os nossos chefes, encarregados e patrões dentro das empresas, eles eram duros na sua forma de se posicionarem. Então nós somos essa geração acostumada com essa forma de falar, que é a forma, né, que o candidato à presidência vinha se apresentando, e aquilo agradou a uma grande maioria da população que não se via mais representada. Por isso houve esse engajamento, e a partir daí, né, todo o envolvimento com a questão da campanha, até conseguimos aí a eleição, para que de fato se tenha alguém que tenha esse viés de pensamento conservador, né, um conservadorismo que visa o Estado
de direito, né, que é a democracia, mas com um olhar para Deus, um olhar para a família e um olhar para a pátria que estava perdido, né? Tudo isso estava perdido. Ainda que muitos queiram falar alguma coisa ao contrário, mas ele foi o único que se apresentou dessa forma. Por isso nós tínhamos, né, aí uma grande expectativa com relação a isso. E até agora essa expectativa ela se mantém, porque ele manteve o mesmo discurso desde a época da campanha até agora. Então não tem por que a gente mudar agora, né? Na verdade a gente vai continuar com esse apoio até que a gente consiga mudar um pouco a história da nossa nação, que durante décadas aí vinha com esse viés totalmente que não, assim, uma boa parte da população não é de acordo, não apoia, beleza? Então, assim, espero que tenha ficado bem esclarecido, que vocês tenham compreendido um pouco aí e que nós possamos seguir adiante na luta, amém? Então, Deus abençoe a todos, né? Deus, pátria, família, Deus abençoe o nosso país. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.